ficar à vontade. É bom que a gente adquire até a plateia na tarde. O pai, a gente tem até a plateia já. Mas a gente fica um pouco nervoso, por estar aqui na frente sempre. E, como sempre, o pastor faz um convite para a gente não tem como correr, Mas o Senhor já tinha vindo colocando uma palavra no meu coração, e uma palavra até curta, os irmãos sabem, mas como certa vez eu li de um pregador, e ele falava que uma das coisas mais tristes dele deixar no dia de hoje é que ele tem que evangelizar crente dentro da igreja, ou seja, a gente, ao invés de já ter um crescimento tão grande assim, e a gente tem que estar evangelizando crente dentro da igreja, e muitas vezes a gente vai ver a gente vai ver pelas atitudes, certas atitudes assim que ainda faltam que a pessoa se converta, e essa é uma palavra que tem me chamado muita atenção, o se converter, porque como a gente sabe, não é só porque a gente vem para a casa do Senhor Jesus e a gente aceita Ele como o nosso Salvador, e não é essa conversão de imediato que vem acontecer na nossa vida. Tudo vai partir de um princípio moral. Se você for pegar a Bíblia toda e você começar a ler a parte dos evangelhos e até a parte dos mandamentos, você vai ver que Deus sempre vai estar tratando muito da nossa parte moral, da parte que vivemos aqui, como vivemos aqui e como convivemos com os outros aqui. A gente vai ver isso em diversos momentos da Bíblia, porque a gente alcançar certos princípios morais, para nós alcançarmos a espiritualidade que Deus quer que nós alcancemos, essa maturidade que Ele quer que nós alcancemos. E aí a lição da EBD foi tão boa hoje, que eu falei assim, cara, parece que é quase a mesma coisa que eu vou falar, e eu falei assim, mas tudo bem, mas é o que tem colocado no meu coração. E aí lendo a revista, e aí a gente pensa assim, caramba, então eu vou ter que mudar a mensagem, mas eu falei, não, em nome de Jesus, não é isso, foi o que foi colocado no meu coração e é isso que eu vou falar. E lá na carta em 1 Tessalonicenses do apóstolo Paulo, na primeira carta mesmo aí, no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, eu sei que o Tessalonicenses é um pouquinho chato de achar, fica depois ali de Gálatas, Colossenses, fica entre Colossenses e antes de Timóteo, de 1 Timóteo, porque é uma igreja que foi muito louvada, e admirada pelo apóstolo Paulo, por ter sido uma igreja que teve uma constância, na sua vida cristã, e que mesmo de longe ele ouvia muito bem falar desses irmãos, ao contrário de outras igrejas, do que vinha acontecendo em outras igrejas. E aqui ele vai falar assim, a partir do verso 2 até o 10, ele vai falar assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu,
Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, eu procurando dentro da Bíblia essa parte sobre conversão, de nós ainda nos convertermos nesse processo. Hoje a lição da escola dominical foi muito boa, porque ela também vem falando da parte moral e que a nossa vida aqui, na nossa maneira de andar, para nós alcançarmos a santidade com que o Senhor Jesus quer que nós alcancemos. E essa conversão é contínua na nossa vida. Nós sempre temos que estar buscando essa maneira de convergir em Cristo Jesus. Nós sempre temos que estar buscando a todo momento essa conversão, uma maneira de se portar, maneira de falar. Como eu disse, quando a gente se converte, a gente não se converteu à Igreja Batista Vale das Bênçãos, porque agora eu congrego lá e eu me converti à Igreja Batista Vale das Bênçãos. Quando a gente se converte ao Senhor Jesus. E tudo isso é um processo, tudo isso a gente passa por um processo. E a gente vai vendo que no nosso caminhar, a gente vai vendo as nossas atitudes, e a gente tem que ir mudando tudo isso. Eu até anotei alguns versículos aqui, eu com certeza não vou precisar abrir, porque os irmãos não conhecem. Lá em Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, e eu estava lendo a respeito, porque a gente vê muito, que vem falando, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E eu fui ver esse contexto, e é interessante porque ele dá essa palavra logo depois de Salomão ter edificado o templo, ter feito todos aqueles sacrifícios, e o povo foi alegre para casa, foi muito feliz para casa, porque ficaram ali durante 7 dias, na presença do templo e na presença do Senhor. A história vai dizer que a glória do Senhor encheu aquela casa de maneira que ninguém podia entrar. Foi uma maravilha aquele local, foi um grande momento, naquele local. Mas que Salomão, ele vai orar ao Senhor, e o próprio Senhor Jesus vai dar essa palavra para ele. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e ele vai falar, e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, a gente pode até andar com Jesus, a gente pode estar com Jesus, a gente pode falar como Jesus, mas a gente não é totalmente de Jesus. Ainda tem muita coisa para mudar dentro da gente, ainda tem muita coisa para a gente alcançar, ainda tem muita coisa para a gente, que a gente almeja, que o próprio Senhor Jesus, Ele quer que a gente alcancemos. Ele quer que a gente alcance essa maturidade espiritual que Ele quer que nós alcancemos. E eu estava até falando da classe dos homens, porque a gente tem que ter essa constância na nossa vida. De manhã eu falei, porque essa busca
não é uma busca que a gente tem somente quando a gente tira um momento dentro de nossa casa e que a gente vai pegar a palavra e vai ler a Bíblia e vai tirar aquele momento para orar. Não, é todo momento, é diário na nossa vida. A gente tem que andar assim, o nosso comportamento tem que ser assim. E eu falava também que tem até gente, né, que pessoas que a gente olha com comportamento tão correto, né, tão sensatos assim, e que você olha para aquela pessoa e a primeira que você vai julgar é que ela é uma cristã, mas que na verdade ela ainda não conheceu a Jesus Cristo. E a gente confunde muito as coisas. A gente vê pessoas muito assim sensatas. E aí a gente vai se deparar com essas pessoas e a gente vai fazer a comparação com nós mesmos. E a gente fala, poxa, caramba, se o ímpio ele é tão correto, ele anda assim, poxa, o que eu tenho que mudar, né, para ser reconhecido, né, de fato, assim, para que as pessoas me olhem, né, de fato e vejam realmente que eu sou um cristão. A gente vai ver que mesmo Pedro, o apóstolo Pedro, os apóstolos em geral, que andaram muito com Jesus, depois eles ainda precisaram muito de se converter, né, das suas atitudes. A gente sabe que Pedro era aquele homem temperamental, né, um cara nervosão, mas a gente vai ver que depois do que ele é batizado com o Espírito Santo, né, a sua maneira de falar e a sua maneira de agir, né, totalmente com amor que ele vai agir. Antes da última ceia, o Senhor Jesus vai falar para ele: Simão, Simão, o diabo estava se andando e me pediu por você, e eu roguei ao Pai, e o Pai te livrou. Então, quando você se converter, não deixe de animar os seus irmãos, não deixe de pregar a palavra também para os seus irmãos. E o próprio Senhor Jesus foi falar isso para ele. Em certo momento, né, Jesus foi perguntar e falar que muitos estavam falando dele, outros falavam que era Elias, outros falavam, né, que era Eliseu, e uns falavam que era Moisés. Eles falavam muitas coisas a respeito de Jesus. E Jesus se vira para eles e fala: e vocês, quem são? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: você é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. E Jesus fala para ele: isso mesmo, Pedro, não foi homem que te falou isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Mas só que no mesmo contexto, na mesma palavra, né, o Senhor Jesus vai falar para eles que ia padecer, que ia morrer na cruz. E aí Pedro fala: não, Senhor, não faça isso, né? Não faça isso. E o Senhor Jesus fala: aparta de mim, Satanás. E a gente vai ver que mesmo muitas vezes a gente que recebe a mesma palavra, né, muitas vezes a gente vai duvidar. E a gente vai percebendo isso, porque a gente tem que se converter de fato ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente se converte sim, a gente sabe que o irmão se converteu, né, mas necessita muito da nossa ajuda no processo dessa salvação, até alcançar essa maturidade. E a gente só vai alcançar essa conversão lendo a palavra de Deus e meditando dia e noite na palavra de Deus, para que venha a renovação das nossas mentes, para que venha um renovo cada dia nas nossas mentes e a gente possa ser reconhecido cada vez mais. A gente vai ver que Pedro, Jesus vai avisar para ele que antes que o galo cantasse, né, ele negaria Jesus 3 vezes. E muitas das vezes, nessas 3 vezes, ele foi reconhecido por falar igual a Jesus e andar igual a Jesus. A postura dele era totalmente igual do mestre. E aí as pessoas logo apontavam para ele: você é aquele que andava com ele, né? Porque a sua maneira de falar, a sua maneira de andar era muito parecida com ele. E mesmo assim, mesmo tendo avisado, ele vai e nega Jesus. Mas muitos dos nossos processos, mesmo a gente aceitando a Jesus Cristo, e nesse processo de conversão, muitas vezes a gente
a gente também vai negar algumas coisas. Não digo nem negar com atitude, mas de repente a gente nega com simples timidez. A gente fica tímido para falar. Isso você negou a maneira de se expressar. Era uma oportunidade que a gente tinha para falar em certos momentos. E a gente vai ver que a conversão vai passar muito pelo processo de sermos honestos, né, na nossa honestidade, na nossa maneira de agir, né, de repente num troco, assim como o Márcio compartilhou uma coisa muito legal que a gente hoje de manhã, né, em que a moça deu 10 centavos a mais para ele, na verdade poderia ter dado 5, e ele volta e fala para a moça: poxa moça, você não quer me dar 5 centavos? Você me deu 10? E aí a moça ficou olhando espantada assim para ele. E aí é uma oportunidade da gente estar falando do amor de Jesus Cristo, né? Então é nesse processo, nessa conversão que a gente vai ter no dia a dia, né? E nessa maneira de caminhar que nós vamos nos deparando com situações onde a gente vai ter esse crescimento, onde nós vamos crescer a cada dia. A gente vai ver na Bíblia aquele publicano chamado Zaqueu, né? E a história conta que Zaqueu era um cobrador de impostos, mas que muitas vezes ele cobrava além da conta. E aí, quando de fato ele tem um encontro real com Jesus, Jesus vai até a sua casa e vai lá passar algumas horas ou um dia, não sei, mas que ele tem um encontro de fato, né, com o Salvador da vida dele, e ele vai declarar para o Senhor Jesus, né, que naquele dia, a partir daquele momento, né, que ele vai ser um homem honesto, e se ele roubou alguma coisa de alguém, ele vai restituir o dobro para aquela pessoa. E Jesus vai declarar para ele: que glória a Deus, porque hoje vem a salvação nessa casa. E nesses dias de hoje, né, que essa salvação ela possa entrar na casa que é você, que é templo do Espírito Santo. Porque, como a gente tem falado, a conversão ela tem que acontecer de dentro para fora. É no nosso ser que vai acontecer primeiro essa conversão. É no Espírito que primeiro vai ser ressuscitado e que vai ter um contato diretamente com Deus. E aí a gente vai conseguir salvar a nossa alma dessas coisas. A gente vai ver a todo momento no livro de Salmos, Davi e outros que escreveram o livro de Salmos, ele falando sobre a alma deles, né? Aquieta minha alma, né? Confia no Senhor, espera no Senhor, porque até a nossa alma ela precisa dessa salvação. Até a nossa alma ela tem que reconhecer. A gente sabe que muitas vezes a gente se depara com certas situações que vêm nos apavorar, dar medo, mas que com essa conversão a gente sabe que a gente pode depositar toda a nossa confiança nessa paz. Paulo vai declarar aqui uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que a gente só confia e a gente anda, né? E as pessoas que estão de fora vão olhar e vão falar assim: pô, esse cara é maluco, como é que o cara pode ser tão tranquilo assim, né? Pô, não tem como a gente entender, realmente nem a gente tem como entender essa paz. Mas que nesse processo que cada dia a gente vai se convertendo, que nesse processo cada vez mais a gente vai encontrando cada dia mais essa salvação, cada dia mais nós vamos estar prontos para a vida do Senhor Jesus. E eu falei isso também de manhã, porque nesse processo a gente sempre fala, né, que o Senhor Jesus ele já está às portas, esperando um momento para vir buscar a sua igreja. Então a gente sabe que nesse processo de santificação ele tem que ser todos os dias da nossa vida. Não tem como a gente parar um dia sem deixar de orar e meditar na palavra de Deus. Não que se você ficar um dia, Jesus vai voltar e você vai ficar. Não é isso. Mas aqui o nosso corpo e a nossa vida ela precisa a todo momento da palavra de Deus. A todo momento nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Porque a gente vai ver no mundo que muitas coisas vêm para nos contaminar.
Tudo sempre está oferecido. O bem e o mal sempre está oferecido para a gente. Sempre está à nossa porta. Para a gente fazer o bem ou o mal. E aí nesse processo de conversão, né, se de fato a gente não estiver alimentando o espírito, a carne sempre vai puxar a gente para fazer o que não vai agradar a Deus. E a gente tem que ser totalmente voltado para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele morreu na cruz por nós, Ele não se doou só um pouquinho. Não foi só uma coisinha que Ele fez por nós. Ele fez muito, Ele fez tudo. Ele fez tudo o que tinha que fazer a respeito dele. Jesus veio e cumpriu para que hoje nós podemos andar de fato na presença de Jesus. Ele deixou o Espírito Santo para que nos ajude nesse processo de conversão. E nesse processo de conversão a gente possa buscar cada dia mais essa salvação. E nesse processo de conversão a gente possa amar mais o nosso irmão. E a gente vai ver que a todo momento o que Jesus Cristo deixou para nós sempre foi se doar pelo próximo. Sempre fazer pelo próximo. O Paulo, na carta de Efésios, agora não lembro o capítulo, ele vai falar bem a respeito disso. E ele vai citar uma pessoa que, se a pessoa ela cometia roubo, né, e fazia assaltos, e essa pessoa se converteu, né, e aceitou a Jesus de fato, né, para a gente vai falar, pô, glória a Deus, né? A pessoa aceitou a Jesus Cristo, né? Parou de praticar. Mas Paulo fala, agora se você fazer aquilo, então agora você vai demonstrar com o seu trabalho, agora você vai trabalhar, e em vez de você tirar aqui, tirava das pessoas, agora você vai tirar do teu para dar para as pessoas. Né? Ou seja, você vai passar por esse processo de conversão, você vai convergir, você vai fazer o contrário do que você fazia. E muitas vezes a gente tem que passar por esse processo, muitas vezes a gente tem que fazer esse autoexame, o que a gente tem que convergir dentro da gente ainda. Né? Poxa, o que falta para convergir dentro de mim? Né? A gente tem muitos processos dentro da nossa casa, a gente tem muitos processos na rua. Paulo vai falar da nossa maneira de falar também, para mudar a nossa maneira de falar. Outro dia eu estava compartilhando com os irmãos que até mesmo na nossa maneira de falar, e muitas vezes a gente, numa conversa assim com os amigos, a gente, quando vai comentar alguma coisa assim de casa, eu acho que a mulher não, mas o homem, quando fala mais, o homem fala assim, poxa, porque minha mulher lá em casa, né, faz assim, assim, não, porque eu tenho uma mulher lá em casa. E eu falei, meu irmão, e eu me deparei com uma situação, e eu falei, muda essa palavra mulher e usa a esposa dentro de casa. Usa a palavra esposa dentro da tua casa. Não usa uma palavra mulher. Porque mulher pode ser qualquer uma. Mulher é uma natureza. A mulher feminina, ela tem a natureza feminina e é uma mulher. A pessoa, de repente, que não conhece, né, e não sabe, muita coisa, de repente ele pode pensar assim, pô, ele tem uma mulher, mas não é casado, né, só está junto, está juntado. Mas quando você fala que eu tenho uma esposa dentro de casa, né, até o rumo da conversa muda, porque ele vai saber que você é casado, que você tem princípios, que agora você tem uma família, né, você tem uma casa que você cuida. E quando você. E teve uma conversa que eu estava até falando com os irmãos, que eu estava conversando, eu falei assim, poxa, não, porque é minha esposa. E a gente sente que até o ambiente ele muda. Eu acho que, né, o Espírito Santo me mostrou aquilo mesmo ali só para a gente, mesmo da gente mudar a nossa maneira de portar, a nossa maneira de falar, que a gente mude também a nossa maneira de falar, né? Porque a gente sabe que no livro de Salmos, no primeiro versículo ali, ele vai falar, né, abençoado é aqueles, né, que não se assentam à roda dos escarnecedores, né, e não andam nos conselhos dos ímpios, né, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E é isso que nós temos que ter, porque mesmo que quando nós nos depararmos nisso, né, o que tem que prevalecer é a palavra do Senhor. O que tem que prevalecer é esse prazer na lei do Senhor.
para que eles vejam, até na nossa maneira de falar e na nossa maneira de agir, né, que a gente somos cristãos de fato, né, e que, por mais que a gente tenhamos falhas, né, mas que a gente está nesse processo dessa conversão contínua. Eu erro, a gente erra e a gente vai lá e pede perdão para o nosso irmão. Esse é um processo de conversão, porque quando Cristo e o Espírito Santo veio para conosco, e Ele veio habitar conosco, né, Ele trouxe o amor, Ele trouxe bondade, Ele trouxe longanimidade, Ele trouxe esses frutos do Espírito para que nós pudéssemos botar em prática isso na vida de outros irmãos, para que demonstremos isso na vida de outros irmãos. A gente vai ver isso em diversas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. A gente vai ver no livro de Apocalipse que na própria revelação na igreja de Éfeso, né, o próprio Senhor Jesus vai repreender eles pelo que eles estavam fazendo, né, ou sua maneira de portar. E aí ele vai falar para que eles se convertessem e voltassem ao caminho. Está lá em Apocalipse, né? No capítulo 2, que tem por título a carta à igreja de Éfeso. E aí o Senhor no versículo 4 vai falar assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas nicolaicas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, para que esse processo de conversão? A gente tem que se converter para alguma coisa, a gente tem que se converter para um caminho, a gente tem um destino a seguir. E o destino a seguir é esse: é de nós entrarmos no reino de Deus. O reino que já está preparado para os filhos dele, aqueles que têm obediência total à sua palavra, têm a sua obediência total a ele. Então, a gente sabe que muitas vezes até obedecer é difícil, mas Jesus mesmo falou que não seria nada fácil, que a gente aqui não teria descanso, o nosso descanso seria na glória. Então, meu irmão, se Jesus não voltar antes, o nosso descanso só vai ser mesmo se a gente dormir, quando a gente for dormir. E que quando você dormir, meu irmão, que você durma com a fé, com a mesma fé que você professou. Assim como Paulo vai falar que combateu o bom combate, guardou a carreira, combateu o bom combate, né, cumpriu a carreira e guardou a fé. Né? Ou seja, até mesmo o cristão, nesse processo, quando ele for adormecer, ele tem que adormecer com essa fé, com essa certeza em Cristo Jesus que foi propagado, e que ele cumpriu o seu papel aqui na terra, que foi cumprido a sua missão, que ele falou desse ministério da reconciliação, e que ele pregou de forma com ímpeto no seu ser e intrepidez. Assim como em certos momentos a gente vai ver que muitas das vezes, quando na perseguição daquela igreja antiga, e os apóstolos às vezes eles ficavam com muito medo, mas que eles não queriam parar de fazer a obra de Deus, e eles pediam intrepidez no Espírito para estar propagando cada vez mais a palavra de Deus. E é esse processo de conversão que nós temos que ter. Deixar o medo de lado, converter esse medo e vir falar realmente do amor de Cristo Jesus, e vir falar realmente do que Ele tem feito na nossa vida, do que Ele faz na vida das pessoas. E de manhã também eu estava até comentando com os irmãos, eu falei que certa vez eu estava na oficina mecânica,
e o irmão estava falando para mim que aceitou a Jesus e se converteu, mas que de maneira nenhuma ele fumava muito, e aquela coisa incomodava ele, mas ele não conseguia largar aquele vício, que é o vício do corpo, né? Aquela nicotina que entranha na veia e as pessoas não conseguem parar de fumar. E eu estava falando justamente com isso para ele. Eu falei assim: calma, meu irmão, eu sei que é difícil, mas que você vai ter que fazer muito esforço para você largar isso. E a primeira medida que você tem que tomar, você começa a diminuir constantemente esse fumo. Você começa a diminuir esse cigarro, né? Se você fumava muito, você começa a fumar uns pouquinhos, e aí você começa a calcular durante o dia, né? Porque é um processo de conversão, e vício a gente sabe que é uma coisa muito terrível, né? A gente sabe que aquelas pessoas que são alcoólatras, para largarem é complicado, porque o corpo dela anseia por aquilo, que é aquilo, a pessoa passa mal por aquilo, né? Passa uma tremedeira, né? É um processo muito difícil para as pessoas. E a gente vê que a pessoa se converteu de fato, aceitou o Senhor Jesus de fato, mas tem certas coisas que ela tem que passar. E ela tem que, e vai ser pelo esforço dela, e vai ser pela vontade dela, pela força de vontade dela, que ela vai alcançar essas coisas. A gente sabe que também, que na Bíblia está escrito que os céus ele é alcançado a força, e é justamente essa força, justamente esse processo dessa conversão que nós vamos conseguir alcançar o céu, com essa força, né? Com essa perseverança em Cristo Jesus, é que nós vamos conseguir alcançar. Porque, como eu já falei, a gente não se converte para alguém, a gente se converte totalmente para o Senhor Jesus Cristo. A gente não está convertido para uma denominação, né? A gente não faz parte, se converteu para um partido político. Porque muitas vezes, numa reportagem, a gente sempre vai ver a pessoa falando, né, que a pessoa se converteu ao islamismo, a pessoa se converteu a outra seita religiosa, mas aqui a gente não aceitou uma situação religiosa. Nós aceitamos de fato porque a gente sabe que Cristo é o Filho de Deus, e por esse motivo ele é o único caminho a se seguir, e é o único caminho onde nós vamos ter uma vida eterna. Porque, meu irmão, até quem vai para o inferno também é eterno, só que é diferente. O dele vai ser um sofrimento eterno, e você que já tem Cristo Jesus, o seu corpo vai ser transformado, assim como é o Senhor Jesus Cristo hoje, e você vai habitar com Ele na glória celestial, trabalhando, né? Mas aí não vai ter mais aquele cansaço físico. Então a gente vai ver que vai ser um processo assim totalmente, né, ao contrário daqueles que vai para o inferno. Que a gente acha que muitas vezes, e tem muita gente que se declara mesmo e não quer saber. A pessoa se declara mesmo: meu irmão, vou para o inferno mesmo, e pronto, acabou, a pessoa já escolheu. E isso também tem no livro do Apocalipse, se não me engano, no capítulo 6, que quando aparece até a besta, né, muitas pessoas, sabendo de Jesus Cristo, sabendo quem é Jesus Cristo, mesmo assim eles vão escolher a besta, ao lado da besta. E aí a gente fala assim: caramba, né, como é que a pessoa pode preferir um lugar de tormento do que um lugar de paz? Eu fico meditando nisso, e muitas das vezes, quando a gente sai assim à noite, a gente vê, né, muitas pessoas naquela situação tão triste. Eu, todo dia de manhã, quando eu estou indo para trabalhar, não todos os dias, geralmente é na segunda-feira e na quinta-feira, ali em Madureira tem uma boate ali LGBT, e, meu irmão, se você passar ali 6 horas da manhã ali, é uma coisa assim, eu falo assim: caramba, Jesus, não é possível. Só mesmo o amor de Deus para mudar a vida daquelas pessoas. E a gente não fala: como assim? Eu não tive uma oportunidade de falar.
A gente vê que eu vejo tanta gente jogada no chão, pessoas mesmo se prostituindo ali à luz do dia já, naquela manhã. E eu falo, caramba, como é que é esse processo mesmo? Né? A gente tem que ter essa conversão também de não julgar as pessoas, porque muitas vezes a gente vai parar para olhar e a gente vai julgar. E muitas das vezes o que o Senhor Jesus tem colocado para mim, graças a Deus, foi mais amor para aquelas pessoas. E eu falo, Senhor, que um dia eu tenho essa oportunidade, porque até então eles não deixam nem você chegar perto, né? Até mesmo aquele trabalhador que está indo ali, e eles olham para aquele trabalhador, eles até mudam de calçada também, para não ficar perto daquela pessoa que está indo ali trabalhar. E é uma coisa assim, tão desagradável assim. A gente vai vendo que o diabo, ele também tem essa maneira de convertir, e a maneira dele de convertir é pegar a criação de Deus e transformar numa coisa totalmente inversa, né? E muitas pessoas estão aceitando essas coisas, muitas pessoas, pelo seu prazer na carne, pelo prazer que ela tem, e a gente sabe que essas coisas, esses prazeres a gente deixa de lado. Muitas vezes eu sempre falo comigo, eu falo, poxa, como é que uma pessoa se converte e na sua caminhada, às vezes ela olha para trás e ela fala assim, poxa, caramba, aquele baile era bom pra caramba, né? Poxa, caramba, foi época boa. Eu falo, pô, como é que o cara pode pensar uma coisa dessa? Como é que o cara que agora se converteu, o cara viveu naquela vida, e aí o cara lembra de coisas que, pô, foi bom, não foi bom, meu irmão. Se arrependa dessas coisas. Você estava num local, tudo bem que você ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas que agora você sabe que aquele local não é o seu local, não é a sua maneira de agir ali. E as pessoas, elas se lembram dessa coisa e têm prazer naquela vida linda. Ou seja, meu irmão, se converteu de fato ou não? Porque o convertido, mesmo quando ele vai olhar para a sua vida lá atrás, ele sempre vai lembrar com um arrependimento tão grande. E ele vai falar assim, poxa, caramba, eu não quero mais voltar para aquele lugar, eu não quero mais ter esses prazeres que eu tinha. Por mais que um ambiente podia ser até um ambiente agradável, mas mesmo assim não era o meu ambiente, né? Hoje em dia o meu ambiente é dentro da casa do Senhor, é dentro do meu lar com a minha família, porque é para lá que é onde eu volto, é onde eu vou encontrar felicidade, é onde lá eu vou encontrar felicidade dentro do meu lar, é aqui onde eu vou encontrar felicidade com meus irmãos, é aqui onde eu vou ter a comunhão com meus irmãos. E é esse processo que a gente vai passar. É esse processo que nós temos que ter essa constância na nossa vida, nessa conversão definitiva da nossa vida. E como eu digo, é um processo que a gente vai estar passando sempre na nossa vida. E não tem como o cristão ele só se converter e ficar sentado dentro do banco, dentro da casa do Senhor, no banco. Eu estava ouvindo um pastor americano, ele estava falando que ele aceitou a Jesus e depois ele aceitou Jesus na sua juventude, e depois ele foi a pastor, virou pastor, e nesse processo, né, ele estava falando que nos Estados Unidos, na cidade onde ele habitava, ele abriu uma igreja, né, e né, com aquele ânimo, né, aquele entusiasmo, né, as pessoas vinham e aceitavam Jesus, ficavam, mas só que ele não conseguia mudar o que havia de fora, porque ele não conseguia mudar lá fora, né, a tamanha violência que existia naquele lugar. E ele falava, poxa, eu criei ministério, e ele abria outra igreja e fazia a mesma rotina, fazia todo o mesmo processo, as pessoas viam, se convertiam, ficavam, mas só que ele não mudava a situação daquele lugar. E muitas vezes ele
E aí, uma certa vez, ele parou e começou a orar bastante ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus realmente foi falar para ele, falou assim: mas eu não te chamei para você ficar dentro da igreja, eu te chamei por fora. Você pode abrir igreja sim, mas que você pode pregar dentro da igreja sim, mas saia daí de dentro também, saia daí de dentro das quatro paredes. E foi o que ele fez, e a partir daquele momento que ele saiu, e ele conseguiu mudar aquela situação, e ele foi alcançar até outros países, pregando o Evangelho de Cristo. E é muito esse processo. Às vezes a gente entra nessa rotina também, né, da nossa vida, né? A gente sai para trabalhar, a gente sai daqui, vamos para casa, né? E vamos dormir, e acordamos, vamos trabalhar, voltamos do trabalho, vamos direto para casa, e meio que vira uma rotina, e que muitas vezes realmente a gente, nesse processo, a gente não para, né, realmente para falar com o Senhor Jesus. Eu mesmo, muitas vezes, e eu gosto muito, né, de dentro do trem, né, e às vezes a gente tem a oportunidade de falar, né, e eu falo, e eu peço muito ao Senhor para que coloque situações para que fale do amor de Jesus Cristo, né? Então aí a gente tem o celular que a gente pode usar, né, que tem os aplicativos de Bíblia, e a gente vai lendo naquele caminho para o trabalho, na volta para o trabalho, a gente sempre está meditando, ou até mesmo dentro da sua condução, você pode fechar os seus olhos e começar a orar e falar com o Senhor Jesus. Tudo vai sempre passar por um processo na nossa vida, e que eu achei que eu ia falar um pouquinho, eu falei pra caramba. E a gente vai passando por esse processo, e cada dia eu vou pedindo ao Senhor Jesus, vou pedindo ao Espírito Santo: Senhor, onde que eu possa convertir mais, para que o Senhor sinta mais alegria em mim, que o Senhor sinta mais prazer nas coisas que eu faço. Aonde que eu posso convergir mais? O que eu posso fazer mais, né, para que venha te agradar, para que de fato eu possa buscar esse reino, e que naquele dia, quando o Senhor perguntar, né, para mostrar as nossas mãos, que a gente possa ter obras para mostrar para Ele, por meio da fé, ao qual nós já praticamos, e que essa conversão ela possa vir realmente a ter o amor de Cristo Jesus nos nossos corações, que possamos alcançar essa maturidade que tanto Paulo fala para nós alcançarmos, esse varão perfeito. Eu estava até escutando um pastor falando, né, porque quando a gente ouve falar, né, desse varão perfeito, e a gente sabe que não tem como a pessoa ser perfeita, né? Perfeito foi somente o Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente pode alcançar essa perfeição em Cristo Jesus, sabendo que a gente é falho a todo momento? E ele estava explicando que essa perfeição, né, na verdade, é aquela pessoa que, quando ela se reconhece que é imperfeito, né, quando ela reconhece que ela é falha, e que ela não vai praticar mais as coisas que ela praticava. Esse é o que realmente alcançou essa perfeição. Esse é o homem que chegou ao estado perfeito, aquele que se reconhece que é imperfeito e que não pratica mais as obras que praticava. Esse, ele está continuamente alcançando essa perfeição em Cristo Jesus. E é justamente essa perfeição que vai nos levar para os céus, porque essa conversão, o caminho dessa conversão só tem um, que é habitar com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, é habitar com Jesus Cristo naquela morada. A aliança já foi feita por nós, a aliança já foi feita por meio do seu amor, a aliança já foi feita pelo sangue do Cordeiro, aquele que morreu por nós na cruz, e que não mediu esforços para estar naquela cruz, não mediu esforços para fazer por mim e por você, aquele que levou todas as transgressões, aquele que levou todos os castigos, e por meio desse castigo hoje temos essa paz
eterna que podemos encontrar nas nossas vidas, podemos encontrar dentro do nosso lar. A gente vai vendo que nesse mundo, como o próprio Senhor Jesus falou, que como as portas do inferno ela é larga e a porta do céu ela é estreita, e que muitos são que vão entrar pela porta larga. E a gente tem que estar preocupado cada dia mais com essa porta larga, para que as pessoas não vá para lá, não passe para aquele lado. E que cada dia a gente possa estar nesse processo, cada dia o processo de conversão possa sair de dentro de nós, que esse processo de conversão possa começar no nosso ser, que esse processo de conversão possa nos ensinar a negar todas as coisas que não agradam a Deus, e que a gente possa ir após a Jesus Cristo, assim como Ele mesmo fala. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, para que nós possamos ir após Ele, pregando o seu Evangelho, e que a gente possa, cada dia, convergir no Espírito Santo e convergir nesse amor que está proposto para nós. Que a gente possa sempre praticar o bem, que a gente possa sempre estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. E essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e que os irmãos nesse processo, e que o amor de Deus fique conosco e as misericórdias dele viverão para sempre. Eu queria agradecer a oportunidade. Amém.